Estamos começando um novo tópico daquele livrinho Manejando Bem, não é, Elaine? Esse livrinho que a Elaine ali no cantinho, né? Amém. O assunto é os 5 juízos. Nós havíamos falado algumas semanas atrás, não sei se o Juarez já estava aqui, que a maioria das religiões, a maioria das pessoas, crê que vai acontecer um único julgamento, que a Bíblia só fala de um julgamento. Um grande dia onde todas as pessoas vão estar presentes para ser julgados, segundo o bem, segundo o mal. Vai estar ali todos os seres santos, todos os pecadores, todos os salvos, todos os não salvos, todos os vivos, todos os mortos. Mas eu tenho uma notícia para você. Mentira, não existe. Não existe esse dia em que todo mundo vai estar presente diante de Deus. Existem 5 tipos de julgamento. A Bíblia fala a respeito de 5 tipos de julgamento. E cada um desses 5 tipos de julgamento tem réus diferentes, né? Tem julgados diferentes. Tem o local de julgamento diferente. Artigos diferentes, falou ali a nossa advogada. São ocasiões diferentes, são resultados diferentes. Tem julgamentos onde participam somente os perdidos, tem julgamentos onde só participam os santos da presente dispensação, que é a dispensação da igreja, que começou lá no dia de Pentecostes, que aconteceu 50 dias depois da morte de Cristo. Tem julgamentos onde vão comparecer os santos, mas não os da igreja. Tem o julgamento do crente sobre si mesmo. Então, não existe. Isso é algo que vai correndo assim no meio cristão, e as pessoas acabam achando que é Bíblia, né? Tipo aquele 1000 passará, mas 2000 não chegará. Não tem esse versículo na Bíblia. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Não tem esse versículo na Bíblia. Então tem um monte de versículos que não estão na Bíblia. As pessoas criam. E essa noção de um grande julgamento único, onde todos os tipos de pessoas vão estar presentes e sendo julgadas, não existe. Existem sim diversos tipos de juízos, de julgamentos diferenciados, que são apresentados nas Escrituras. O primeiro e o mais importante de se olhar foi o julgamento de Jesus Cristo. Porque a palavra fala que Deus ele é tão puro que ele não pode contemplar o mal. A palavra de Deus fala em diversos lugares, Isaías 6, em Oséias, em diversos lugares, que o Senhor Deus é santo. Ele é separado, ele está num nível diferente desse nível mesquinho e fedorento que a gente vive. Esse mundo de pecado. Eu acabei de passar pela rua ali, tem um monte de tripa no chão e um monte de sangue esguichado num carro ali, ó. Alguém foi esfaqueado aí de madrugada, né? Então, isso é o que caracteriza o mundo. A morte, porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus está num nível diferente, ele é santo. Porém, ainda que o homem tenha por sua própria escolha escolhido viver na morte, ainda que ele tenha decidido que Deus é um mentiroso e que Satanás é que fala a verdade, lá no Éden, no dia que ele escutou a serpente e resolveu comer do fruto que não deveria ter comido, Deus ama o homem a si mesmo. Deus tem amor pelo homem. O homem é o xodózinho de Deus. Eu já falei isso aqui diversas vezes, né? O xodó do Carlos Augusto é o Jojó, né? Cada um tem o seu xodó. O meu xodó atualmente se chama Filipim, né? O menininho lá é o meu xodó. Eu gosto de cantar cocoricó com ele, apesar de não sermos atleticanos. Eu gosto de mostrar os galináceos, os pássaros. Acho que ele vai ser ornitólogo. Eu nunca vi um menino gostar tanto de pássaro. E Deus tem um xodózinho. Aliás, o Alexandre ali tem um xodó também, que é um pai super corujão e Caxias, que eu já pude observar, né? E mesmo porque ele é filho único, né? Sabia que o rapaz ali é filho único? Por isso que ele é mimadinho desse jeito, olha lá. Mimado e mimoso. Agora a ficha caiu, né?
Mas o homem é o xodozinho de Deus. E Deus amou o homem, porque quando fala mundo, tem várias palavras para mundo nas escrituras. Tem cononia, tem cosmos. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, não é que ele amou o relevo, a geografia, os cursos hídricos, a pedra. Ele amou aquele que habita o mundo. Ele amou a humanidade, o homem. Porque Deus amou o homem de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele venha a crer, não viva separado de Deus, não morra, porque morte é separação, mas tenha vida eterna. Então o primeiro e mais importante de todos os julgamentos, de todos os juízos que se pode contemplar nas Escrituras, é exatamente o juízo de Cristo, o julgamento de Cristo, a morte de Cristo, para justificação de todo aquele que crê. Outro dia eu li num PDF ou num PPT aí na internet, acho que é uma frase do Spurgeon. Você já ouviu falar do Spurgeon? Um rapaz lá das Ilhas Britânicas que ganhou algumas centenas de milhares de vidas para Cristo. Ele fala que é a morte da morte na morte de Cristo. É bonita a frase, né? A morte da morte na morte de Cristo. Ou seja, quando Cristo morreu, ele matou a morte. O Rafa, vou citar novamente, uma vez a gente estudando esse tipo de assunto, ele fez até um desenho muito bonito. Lembra, Rafa? No seu caderninho? Quando Cristo morreu, porque a palavra fala que ele não poderia ser retido pela morte, pelo fato que ele é Deus, pelo fato que ele é santo. E ele também falou que ninguém tira a vida dele, ele voluntariamente a dá. Na realidade, Cristo teve que despedir o seu espírito para sair do seu corpo. Porque o corpo sem espírito ele é morto. Ele deu a sua vida voluntariamente. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo, sendo sem pecado, ele não tinha como morrer. Ele optou por abraçar a morte em favor de cada um de nós. A morte nos pertence. A morte é um direito nosso. Assim como uma pessoa que trabalha do dia 1 ao dia 30... ela tem direito, ela pode pleitear, me dá o que é meu aí, o salário, né? No grego é a opsônia do Thanatos é a Thanatos, ou seja, o salário do pecado é a morte, é uma dívida que se tem com cada um que peca, morrer, ficar separado de Deus, que tem um caráter diferente. Aí ele fez um desenho bonitinho, Cristo abraçou a morte e pulou lá no abismo. Aí quando chega lá, eu gostei do termo dele, acontece um erro de protocolo. Né? O sistema, né, os zeros e uns do universo fica doidão. O que é isso? Esse rapaz não pertence aqui. Né? Temos que vomitá-lo para a vida. Que é o sinal do profeta Jonas. Quando os fariseus, os religiosos judeus chegaram, aí mestre, você que é enviado do Beelzebu cheio do capeta, faça um sinal para nós. Eles já tinham chegado à conclusão que Jesus era um endemoniado. Que Jesus era enviado do inferno. Isso está lá em Mateus 12. E mesmo tendo chegado a essa conclusão, ele fala, faz uma gracinha aí, dá um show para nós. Nos mostra um sinal do céu. Ele fala assim, olha, eu não converso mais com vocês não. Estou de mal. Vocês me chamaram de endemoniado, então não faço mais nenhum sinal para vocês. O único sinal que eu vou dar para vocês agora é o sinal do profeta Jonas. O que é o sinal do profeta Jonas? É a própria ressurreição de Cristo. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem, Jesus Cristo, também ficaria no ventre da terra por 3 dias e 3 noites. Aí então ele seria vomitado de novo para a vida. Foi quando ele ressuscitou. E esse foi o sinal do profeta Jonas. E o que os líderes judaicos fizeram com o profeta do sinal, o sinal do profeta Jonas, é que eles o negaram. Quando os guardas chegaram lá para falar para o sacerdote, alguma coisa aconteceu esquisita lá, porque o defunto sumiu. A pedra não está mais lá na porta, e as bandanas, né, aquilo que envolvem o féretro, né, o material de embalsamamento está lá, mas ele sumiu. Aí assim, será que
o rapaz ressuscitou mesmo. O negócio é o seguinte, a gente não pode deixar essa notícia esparramar, não. Segura aqui essa mixaria, depois eu dou o restante para vocês. Aí os guardas romanos falaram, vocês falam aí que os discípulos roubaram o corpo enquanto a gente dormia. Mas como é que a gente vai falar que estava dormindo? A gente faz um juramento a César de lealdade, de prestar um bom serviço, e a pena para nós que falharmos no nosso serviço é pena de morte. Não esquenta a cabeça não, que eu também compro o governador, põe vocês a salvo. Ou seja, eles negaram o sinal do profeta Jonas, manipularam a situação, usaram da... Como é que é aquela palavra que eu falei na quinta? Da fé pública que eles tinham, porque eles eram dotados de fé pública. Falou, está falado. O povo acredita. E subornaram os guardas, e diz a palavra que essa versão corre entre os judeus até o dia de hoje. Só dar ênfase aqui sobre você falou sobre a morte de Jesus, né, que é o primeiro dos 5 julgamentos. É o fato que o ser humano, você citou muito bem João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo são as pessoas que vivem no mundo e não o sistema. E interessante porque o fato que todos nós somos pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Então, sem a obra que Jesus fez, nós estávamos condenados à morte eterna, separação eterna de Deus. Mas o fato é que Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu Jesus Cristo, que veio com esse propósito, de morrer. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Em João 12, 27, Jesus diz, com esse propósito eu vim para esta hora. No versículo 33 fala, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E 1 João 2,2 fala que quando Jesus morreu, Ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Isso nós vamos ver. Não só daqueles, mas todos nós. E é só bater nessa ênfase da morte, porque você falou da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo foi a prova que a obra dele foi aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Exatamente. Porque, como você falou, e eu queria dar mais uma ênfase, porque você falou sobre quinta-feira sobre isso, a pedra não era simplesmente uma pedra que estava no túmulo, fechando o túmulo. Era uma pedra de várias toneladas. Precisava de muitos homens para retirar aquela pedra. Para dar uma mexidinha. Para mexidinha nela. E tinha uma guarda de 12 a 15 homens lá vigiando o tempo todo. E a ênfase ali, você citou muito bem na quinta-feira e eu gostei, que a pedra não foi só removida, ela foi lançada a metros de distância. Então foi algo sobrenatural, algo assim, que realmente indiscutível. E os soldados logo imediatamente saíram correndo, assustados por causa daquilo que aconteceu. Então, os céus foram literalmente rasgados através da morte de Cristo, e a sua ressurreição é o selo de que realmente a justiça de Deus foi satisfeita. Agora nós, pecadores, temos livre acesso a Deus pelo novo e vivo caminho. É a doutrina da propiciação. Jesus Cristo. Não tem outro meio de chegar a Deus senão por Jesus. O sangue dele, derramado ali uma única vez por toda a eternidade, satisfez a justiça de Deus e abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos conhecer Deus e andar com Deus e ter a garantia de vida eterna com Deus. E isso, o fato em si, né? A gente pode ler aqui em João 19, João 19, 17 e 18, onde realmente está o relato histórico do evento. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, né? Gólgota, em hebraico, que segundo a tradição hebraica, lá os Mishnah, as tradições judaicas, segundo a tradição judaica, não tem esse versículo na Bíblia, foi o lugar onde o crânio de Adão foi enterrado. Isso lembra lá do Torão? Que ele deixou lá em casa uma Torá comentada, o trem são 3 catálogos telefônicos de largura. Assim, cada página tem 2 versículos, né? Que o judeu ele gosta de comentar muita coisa.
Então esse lugar, essa montanha chama Caveira, João 19, 17 e 18, onde fala realmente o fato histórico, né? Jesus pode ser açoitado, cuspido, esbofeteado, etc. Ele carregou a sua própria cruz, para dar exemplo, né? Cada um tome a sua cruz e siga. E saiu para o lugar chamado Caveira, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram. E com ele, outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. O que deu cumprimento de profecia, né? Que entre malfeitores foi contado. Isso foi o fato histórico, físico. É aquilo que a gente muitas vezes representa lá na mímica. Ontem não foi possível, porque começou a chuviscar e o chão ficou molhado. Fizemos uma mímica, só das cordas, só do cabo de guerra. Aí começou a chover lá. O significado espiritual disso se encontra em 1 Pedro 2,4. 1 Pedro 2,4, mais lá para os final da Bíblia, né? Hebreus, tal. 1 Pedro 2,4 diz: engraçado, o Scoff anotou errado aqui, deve ser 2 Pedro. É um que fala, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O Scofield aqui faz a citação de 1 Pedro 2,4. Não sei que eu estou no livro errado. Mas 1 Pedro 2,4 fala: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Em 1 Pedro 3,18, virando aí a página, diz: pois também Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Em Gálatas 3,13, é a segunda carta da sequência de cartas de Paulo aí, né? Isso são versículos que mostram o que significou essa morte. Essa morte histórica, essa morte física. Porque existem teorias aí que foi algo espiritual, que era o espírito, não, foi algo físico. Doeu, sangrou, suou, teve palpitação no coração, teve ansiedade, teve estresse. Foi algo como se acontecesse com qualquer um de nós aqui. Não poderia ser diferente. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso é uma citação de Deuteronômio 21, 23. Ou seja, 1500 anos antes de existir esse tipo de julgamento, já existia uma profecia escrita por Moisés, quase 1500 anos antes, 1485 anos antes, falando: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que for pregado numa estaca de pau. E Cristo se tornou maldito no nosso lugar por ter sido ele pregado nessa estaca, nesse pedaço de madeira. Eu sabia que você ia comentar que você gosta desse versículo. Deuteronômio 21, 21. É interessante porque ali o contexto de Deuteronômio é o seguinte: o rapaz, um filho que era beberrão, que era desobediente, que era rebelde, né? Os pais tinham que pegar esse rapaz e levar para a liderança de Israel, os sacerdotes, e esse rapaz, ele seria apedrejado até a morte. E depois de morto, ele era pregado no madeiro para servir de testemunho para os outros. E assim eliminaria o mal de Israel. Hoje em dia quase que não ia ter adolescente mais, ia estar todo mundo pendurado, né? Porém, mas é interessante porque primeiro ele foi morto e depois pregado no madeiro. No caso de Jesus, ele foi pregado no madeiro vivo,
Por quê? Porque ele não tinha nenhum pecado. Ele era sem pecado, não tinha pecado nenhum. Mas, ali no madeiro, ele estava levando sobre si todos os nossos pecados. Então aí tornou maldito. Lá, maldito, aquele que foi pregado no madeiro, ele foi pregado morto. Lá para servir de testemunho, de exemplo. Jesus ele foi pregado vivo, porque ele não estava levando, ele estava sendo julgado pelos seus pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. Então ele sabia o que ele estava fazendo. Ele falou, ninguém tira minha vida. Ele falou assim, ó, e lá, na última frase dele, ele falou, está consumado. Ele inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Isso foi a prova que ele não foi vítima de Satanás, ele não foi vítima dos romanos, ele não foi vítima dos judeus, ele morreu porque ele quis morrer. Ele sabia, ele tinha consciência do que ele estava fazendo. A obra foi literalmente consumada, concluída, terminada, acabada. Agora o caminho está aberto até Deus. Eu fico imaginando a coisa da ótica dos anjos. Porque o anjo, quando a Bíblia fala de Deus se manifestando, o Daniel cai no chão, o Isaías fica tremendo, tem que queimar a boca dele com brasa, o João na ilha de Páscoa fica tão doidão que ele começa a adorar o anjo, o Moisés fica extasiado. Sempre que Deus se manifesta, mostra até mesmo uma teofania, né, que é quando ele se manifesta na pessoa de Cristo pré-encarnado, isso acontecendo no Velho Testamento, é uma coisa assim assombrosa. Quando Deus se manifestou, por exemplo, no Monte Sinai, para os judeus que haviam sido libertados do Egito, o Monte Sinai chacoalhava, o chão estava rachando, labareda de fogo, clangor de trombeta, nuvem, trovão. Às vezes dá um trovãozinho aí, já tem gente de Montes Claros que esconde debaixo da cama. Um trovão. Imagina o Monte Sinai todo fumegando, pegando fogo, chacoalhando, uma buzina que não parava de aumentar. Isso era Deus se manifestando. O Rafa também está até fazendo um estudo desse a respeito da pessoa de Deus, do seu caráter. A gente está lá dividindo a coisa em pedacinhos. Quando a gente lê a respeito da magnificência de Deus, é uma coisa assim assombrosa. Às vezes as pessoas veem assim na televisão o casamento da princesa Diana, já fica extasiado, oh, que carruagem linda, que vestido de noivo maravilhoso, que não sei o quê. Aquilo é só um ser humano bem vestido. Imagina Deus na sua majestade. É uma coisa que a gente não tem como descrever. Quem contemplou tentou descrever e não conseguiu. O João ficou perdidinho. Ele ficou tentando achar palavras e não conseguiu. E mesmo assim ele conseguiu colocar a coisa de uma forma metaforicamente até excêntrica, né? Uma espada aguda saindo da boca, o pé como latão reluzente que foi esquentado na fornalha. Ele tentou colocar em palavras o que ele estava vendo, que o que João viu e ouviu na ilha de Patmos foi assim, estupendo demais. E é assim que os anjos contemplam a Deus, em toda a sua majestade, em toda a sua glória. Agora você imagina os anjos assistindo o Filho de Deus, uma das pessoas da divindade. Ele tira aquele terno luminoso dele, cheio de brilho, cheio de magnificência, aquele terno, a luva do Michael Jackson, lembra? Toda brilhando. É a roupa de Jesus, né? Só para a gente ter uma ideia. Uma das teofanias aqui que aparece, Cristo aparecendo, pré-encarnado para Daniel, e nós estudamos, é uma coisa absurda. É como se ele fosse uma pedra preciosa gigante. Lembra que a gente estudou isso aqui? Está lá em Daniel 8. Então, Jesus tirando aquele terno de Michael Jackson dele, aquela coisa toda brilhante, ultra fulgurante, e os anjos olhando. Aí ele pendura naquele cabideiro que o pessoal vende na nossa porta. Não tem uns cabideiros que o cearense que empurra aquele carrinho vende na nossa porta assim? Uma estaca de pau cheia de coisinha assim. Aí ele pendura aquele terno do Michael Jackson brilhante dele. E os anjos olhando. Ele vem, desce, encarna numa virgem, cresce. 30 e poucos anos depois está ele lá. Passando uma vergonha. Depois de ter vivido a vida inteira no meio dos bandidos e das prostitutas, pregado numa cruz entre dois bandidos, dois assassinos, dois revoltosos, nu,
quem representa Cristo na cruz representa mal, que eles ainda deixam uma tanguinha, não tinha aquela tanguinha, ele estava ali nu, totalmente passando uma vergonha absurda, pagando um micaço, um hipermico, um mico universal. Os anjos deviam ficar assim. Deus desceu lá de cima, largou aquilo tudo, virou um homem magricela, feioso, sedento, com sede. No último momento deram vinagre para ele, pagando esse mico em favor do homem. Esse lado de Deus eu não conhecia. Porque o propósito de Deus, ao se transformar em um homem e vir aqui passar essa vergonha toda, só porque nos amou, foi uma forma de Deus revelar um dos aspectos do seu caráter que jamais poderia ser conhecido se não fosse pela ocasião e circunstancialidade da queda do homem. Por isso que ele permitiu o homem que ele caísse. Quando ele deixou o homem no Éden, o homem é livre para escolher, e a responsabilidade da escolha foi de Adão de querer comer aquela fruta que a Eva ofereceu para ele. Mas Deus permitiu aquela circunstancialidade, isso envolve nosso estudo de satanologia, permitiu a circunstancialidade do levante, da rebelião do querubim ungido, super paparicado, que foi Lúcifer, Satanás, tudo isso para demonstrar o seu caráter. Deus, apesar de tanta magnificência, a gente vive comentando isso aqui, Isaías 40, o pastor Geraldo ficou com a mão molhada aqui, no bom sentido, né? Não no sentido de que tinha uma graninha. Com a mão molhada aqui na semana passada, com a gota d'água, falando que todas as nações são como um pingo d'água do balde, que as estrelas todas ele conhece pelo nome. Isaías 40 fala da magnificência de Deus. É um absurdo de grandiosidade, né? No entanto, no mesmo capítulo fala que ele habita com humilde, que ele tem dó da ovelhinha que está mancando. Se a Elaine chora, ele para o universo. O que será que a minha filha está doente? Está chorando? Está preocupada? Só porque o Natan pegou recuperação? É incrível como Deus, tão grande, ele se importa se tem uma pedrinha no seu sapato. Assim, ele desce a níveis absurdos de como é que fala? De participação. Né? Oi? Identificação, está me faltando a palavra aqui. De identificação. E a palavra fala muito a respeito disso. Que até uma lágrima que você derrama, que está de acordo com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus é, ele recolhe. Ele põe num odre, não fala, tem uma... você quer ver uma pessoa que viveu timocentricamente, né, de forma emocional, intensa, foi Davi. Davi, ele era uma pessoa que chorava muito, se irava muito, ele tinha emoções intensas. E ele coloca essas situações, essas emoções, as coisas que ele passava, como diz o nosso irmão Ivan, né? O Davi, ele vivia fora do tempo dele, ele vivia nessa dispensação, naquela dispensação. Ele sabia usufruir de Deus. Apesar que a dispensação da lei, que foi a dispensação anterior à nossa, que é a dispensação da graça, era uma dispensação tão limitante, né? Porque um dos propósitos da dispensação da lei foi mostrar exatamente a forma como o homem está limitado na sua condição, na sua incapacidade da observância daquilo que Deus quer, para que, conduzido por essa incapacidade, ele reconhecesse a pessoa de Cristo. A palavra fala que a lei é um aio para conduzir o pretensioso guardador da lei a Cristo. É para mostrar a insuficiência, a incapacidade do homem, para que o homem perceba que em Cristo existe uma solução. Mas o Davi não, o Davi vivia além. O Davi vivia a nova aliança na velha aliança. Ele chorava com Deus, ele gritava com Deus, ele se alegrava com Deus, ele punha as coisas para fora. Meu filho me xingou,
minha mulher tá de mal de mim, meu inimigo me cercou, qualquer coisinha, ele ia pro colo de Deus e churumingava. Ou se alegrava, ou confessava. E por isso que tem o livro de Salmos. Os livros de Salmos é muito oportuno nesse sentido. Você está passando algum tipo de situação, tem até a Bíblia que tem assim lá no finalzinho, vocês já viram? Em momentos de alegria, salmo tal, tal, tal. Em momentos de dor, salmo tal, tal, tal. Porque ali tem salmo para tudo. O Davi era um rapaz fantástico. Por isso que ele era segundo o coração de Deus. E um outro versículo importante, que fala a respeito é um versículo conhecidíssimo. Ficou lá num painel gigantesco na comunidade da Rua Gararu, por meses e meses, não sei se os irmãos se lembram. 1 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você lembra? Lembra? Ficou um painel, o pessoal tem amnésia, um painel gigante. O pastor Marcos pregava em frente a esse painel durante 8 meses. Tinha até um desenho. Tinha um desenho, foi a Solange, juntaram os artistas da igreja, nós fizemos o painel, não sei se os irmãos lembram. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nesse julgamento houve uma troca, né? Já viu na beirada do campo? Aí o juiz auxiliar levanta a bandeira, né? Sai Carlos Hamilton e entra Jesus, né? Aí ele entra, chuteirinha nova. Ou seja, pega a justiça de Cristo, coloca no homem. Pega o pecado, a morte e a injustiça do homem, coloca em Cristo. Que foi aquilo que o pastor estava falando. A questão do madeiro. Foi uma coisa voluntária, espontânea. Ele quis fazer. Ele quis fazer. E isso é a única coisa que importa na história. Para as nações, para os indivíduos, para as pessoas. Não importa o tanto que você seja bem sucedido na vida ou fracassado. Não importa se você tenha dinheiro ou se você não tenha. Se você seja o Bill Gates ou alguém aqui do bairro Bonfim que não tem lugar para dormir, está aí debaixo de um papelão. Não importa se você seja bem amado ou mal amado. Se você morra chorando suas lágrimas e chamando o garçom. Não importa, nada muda. A única coisa que muda é o que você vai fazer com a morte de Cristo. É a doutrina da substituição. Exatamente. O pastor Cliff, aqui é só soteriologia. Ele deu a definição dessa palavra quando eu ainda estudava na escola bíblica, há uns 20 anos atrás, ou 20 e poucos anos. 365 anos. Hiper, não é, pastor Cliff? A favor de, em benefício de, para o bem de. Então Jesus estava ali em nosso favor, em nosso benefício, em nosso lugar. Então ele literalmente, né, houve uma identificação e ele nos substituiu. Então nós que merecíamos morrer, ele tomou o nosso lugar na morte e morreu a nossa morte. Agora nós podemos sim, ter vida eterna. E morreu a nossa morte. Vai cantar essa hoje, não? Sua vida. E o pastor chegou a citar 1 João 2, 1 e 2, que fala da universalidade da morte de Cristo. 1 João 2, é lá para os finalzinhos da Bíblia. 2, 1 e 2. É mais o 2, né? Mas vamos ler 1 também. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado. A Elaine gosta, né? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, quando você faz a confissão, a base da absolvição é exatamente a justiça de Cristo. Porque um justo derramando sangue pelos injustos. E isso é que forma a base da justificação e da propiciação. Mas a parte que eu quero frisar agora, porque foi o que o pastor comentou, a questão da universalidade da salvação
E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, a excelência de qualidade de vida que foi ofertada no propiciatório divino, né, na cruz, é tão grande que é a morte de um homem divino, Jesus Cristo, é suficiente para satisfazer a ira de Deus contra todos os homens, a favor de tudo que todos os homens de todas as épocas da história possam vir a fazer, deixar de fazer, pensar, deixar de pensar, porque a palavra fala que até uma palavra frívola vai ser julgada, um pensamento, ou seja, a dívida é enorme, a dívida é absurda. Daí aquela parábola, a gente estava estudando ela outro dia, do rapaz que deve estar lá em Mateus 18 por ali, de acordo, se você fizer um câmbio, né, o número de talentos que ele devia era na casa dos milhões de dólares. Né? No caso dos milhões. Né? Qual que é, Mateus? 19. Né? É que eu lembro, a gente estava ali na casa dos 18, 19. Era uma dívida impagável. Então, essa parábola, apesar que ela tem a ver com a situação nacional, ela tem a ver com a liderança, a gente pode puxar e fazer uma aplicação. A impagabilidade da dívida que esse servo tinha para com seu senhor é um tipo, é uma metáfora, é uma alusão ao grau de impagabilidade que nós temos em relação à nossa dívida de pecado com Deus. 18? E o rapaz, ali agora é uma alusão à liderança judaica e à atitude de incredulidade de Israel. O Senhor chamou o servo e falou: você me deve 20 milhões. Você vai pagar? Não, me ajuda aí, tem dó de mim, não sei o que. O cara pagou. Perdoou. Falou: não, está perdoado. Aí ele saindo de lá, depois de um perdão de 20 milhões de dólares, ele encontra um rapaz que devia quanto para ele? 16 dólares. Vagabundo, você tem que me pagar, vou te mandar para cadeia. E mandou o rapaz para cadeia por causa de 16 dólares. Aí sempre tem o fofoca, né? Tem o X9, o fofoqueiro, correu lá e falou: você sabia que cara que você perdoou 20 milhões de dólares? Bateu no outro e pôs na cadeia por causa de 16 dólares. Traz ele aqui. Aí foi, açoitou ele e prendeu também. O que aí já é outra situação. Você está se aproximando. Eu já terminei. Não, porque o meu friso é a impagabilidade. Aí se eu for entrar nas questões da parábola, já são outras questões que é questões de Israel e não é o assunto. Não pode. Você vai falar ou não vai? Bom, na realidade é uma... Ela senta ali, ela veio pra cá com a biblinha na mão, vai falar alguma coisa. Na realidade é uma pergunta e um comentário. Em João 18, você podia olhar lá, por favor, porque para o versículo 1. João 18, sim. Eu estava tentando... Tendo Jesus dito essas palavras? Isso. Saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. Há um tempo atrás, por isso que eu demorei um pouco para vir aqui, porque eu estava em dúvida se é correta a minha memória. Há um tempo atrás eu vi que esse jardim é no Getsemane, no Gólgota, no mesmo lugar onde no mesmo sítio. Faz parte, né? Como se fosse uma área, não sei. Não é? Tudo é pertinho. Mas faz parte disso, tá certo? É na área externa de Jerusalém. Eu Fora acho. dos muros de Jerusalém. Mas eu achei interessante mencionar que havia um jardim, num contexto de morte, no lugar onde que Cristo... Até, se você pegar o Google Maps e for dando zoom e passear no Street View, você vê lá. Já tem interessante. Mas eu achei interessante da Bíblia mencionar isso, porque parece um lugar, você está entendendo? Um lugar de morte, tem um jardim. Então, eu fazendo uma analogia, né? Não sei se é a palavra certa, essas situações que a gente passa na vida, que são mortes, mas existe sempre um jardim, que é onde ele se refugiava, que ele orava,
Uma coisa assim. Então é só isso que eu queria mencionar, porque eu queria lembrar se era isso mesmo. Você ia citar que a confusão começou num jardim e terminou num jardim. Mas pode ser, você entendeu? Esse fato de ter um jardim que me chamou a atenção. É que a morte entrou por um jardim. É porque eu já li algo a respeito disso também. O jardim do Éden. E a morte saiu também por um jardim. Entendeu? O jardim do Getsemane. Tem um paralelo muito grande entre isso. Eu já li coisas a respeito disso aí. A questão do... Coisas importantes sempre acontecem em jardins. Né? Nas escrituras, é verdade. Tem mais jardins citados aí. Em Cantares tem um jardim também. Tem o jardim... Aliás, eu sou chegado num jardim. Eu já tive um jardim, né? Jardim... Você sabe o que é um jardim? É um lugar cheio de flores. Então, Burle Marx. Aliás, eu coleciono fotos de jardim. Você tem uma ideia? Foi isso o dia aí, né? Tem até uma musiquinha, né? A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Não tem? É bonitinha a música, né? Eu sou meio brega. Eu gosto de música brega. Qual que é o versículo? Ainda fechando a questão da universalidade, da extrema abrangência da morte de Cristo, desse juízo, que nós estamos falando de julgamento, desse julgamento que aconteceu no Gólgota, quando os pecados de todos os homens foram julgados na cruz em Cristo, a gente vê isso também em Romanos 5,18. A universalidade, a extensão da morte de Cristo. Romanos 5,18. No meu caso aqui eu anotei 18. Mas o 8 também fala? 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo factum. Não é teoria, não é lenda, não é o fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E no 18, pois assim como por uma só ofensa, o jardim fatídico, né? Veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, o julgamento de Cristo, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Eu só estou querendo frisar a universalidade. Veio a graça sobre todos os homens. Se você virar algumas páginas aí, em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu gosto muito desse versículo. O máximo que se podia negar, ele não negou, que foi a morte do próprio filho. Ele vai amarrar uma coisa menor? Algo de menos valor do que a vida do próprio filho? Em 2 Coríntios, 1 Coríntios 5:15, virando aí mais algumas páginas. É 2 Coríntios 5:15. É que está lá no finalzinho da Bíblia, no cantinho, na beirada, anotado. É 5:14. 2 Coríntios 5:14, que dá pertinho daquele outro que a gente falou. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Só para frisar a universalidade da morte de Cristo. Quando a gente vai também em Colossenses 1:20, Filipenses, Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz,
por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E em 1 Timóteo 2,6, mais para frente um pouquinho, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Foi 1 Timóteo 2,6. Em Tito, aí passa mais algumas páginas, Tito 2,11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E Hebreus 2,9. Hebreus 2,9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Aí, diante de uma tetelestância dessa, de uma obra completa, consumada e perfeita, e teleia dessa, a gente cai em Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, isso que faz diferença, encerrou. Que faz diferença na vida de cada pessoa eternamente. O que você vai fazer com essa morte? Você vai receber ou vai rejeitar? No rap a gente fala porque agora terminou nosso tempo. Vamos orar?